Bactérias, primeira bomba aqui. Como as bactérias são divididas quanto à forma e arranjo. Né? Então as bactérias possuem forma e possuem o arranjo. Forma é o quê? O formato da bactéria. Então, vamos botar aqui corpos. Né? Bacilos. Corpo, né? Que é uma bactéria arredondada. Bacilo. Que é o lembra um bastão. Vibrião. Pode ser só um aqui embaixo. Vamos colocar espiralada. Que é a bactéria, né, desse formato. Então, essas são as principais formas e arranjos de bactéria. Forma. Quer dizer, forma. Principal forma, só forma. Isso aqui é forma. Certo? E agora o arranjo. Aí temos o quê? Streptococcus, Staphylococcus. Vamos começar aqui. Diplococos. 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 Aí o pneumococo é um diplococo. Aí não precisaria nem colocar. Certo? A única coisa que é um diplococo é encapsulado. Não precisaria colocar não. Diplococo já é o arranjo, beleza? Aí temos aqui o... Como é que se chama isso aqui? Streptococcus. Estafilo e Streptococcus. Aí aqui, que lembra o que, pessoal? Castilho. O cacho de uva. Staphylococcus. Estafilococo. Certo? Aí temos, cuidado aqui, Vibrião. Já vou pular. a sarcina, que são 8 cocos, que lembram um cubo, né? Sarcina são 8. 4 na frente e 4 atrás. Você fica lembrando do cubo, certo? Olha o desenho aqui, ó. 4 aqui e tem mais 4 aqui atrás, certo? Aí temos aqui a tétana, que é a isca de 4, certo? Tétana. E o que mais? Aí temos diplobacilo, não é isso? E o streptobacilo. Streptobacilo. Então essas são as principais formas e arranjos da bactéria. Estejam muito atentos a isso aí. Beleza? Oi? Espiralada. Eu resumo espiralada. Ia falar de espiral o quê? Vamos resumir, espiralada. É aquela bactéria que tem forma de espiral. Mas no caso é a forma. É a forma, certo? É a forma. Então temos as bactérias espiraladas, né? Forma, né? Coco, bacilo, vibrião. Existem outras formas? Existem. Tem bactérias de forma estrelada, mas as principais de interesse médico, que é o foco da gente, as bactérias que podem causar doença, bota aí, são essas aí. Se você souber essas aí, tá válido. Beleza? Primeira bomba, viu, galera? Bota aí o 3 aí no meio. Vamos explodir isso. Vamos lá, viu? Só que a gente tem que se segurar. Outra bomba. Vamos lá. Quais são as estruturas que compõem uma célula bacteriana? Então vamos lá, galera. Descreva a função de cada uma delas. Aí vamos começar de fora para dentro, né? As principais, né? A estrutura da parede Vamos celular. lá, cápsula. Cápsula. Fíbrias. Pile. Flagelo. Flagelo. Parede celular. Membrana plasmática. Membrana plasmática.
ribossomos, plasmídio, e o cromossomo que ela tem, né? O cromossomo, né? O cromossomo da bactéria, certo? Aí vamos lá. Função da cápsula: proteção. Proteção contra quem? Contra o sistema imunológico, proteção contra antibióticos. Então a bactéria que tem cápsula, ela é mais perigosa do que uma bactéria que não tem cápsula, beleza? Então aqui a cápsula garante uma proteção, né? É um fator até de virulência. Fímbria, fixação. Então a fímbria, ela ajuda a bactéria como se fosse um carrapicho, se prender no tecido, né? Se prender no objeto, certo? Então a bactéria que tem fímbria tem a capacidade também maior de se prender no órgão, no tecido, se instalar e causar doença. Também é um fator de virulência. O PIB, transferência de quê? De DNA. Transferência de DNA. Então uma bactéria entra em contato com outra, não é isso? Através do PIB, como se fosse um cano, né? Eu sou uma bactéria e ela é outra bactéria. Então tem um PIB que é feito um cano, conecto nela e aí eu passo o material genético, né, que é o plasmídio, através do PIB, criando aqui uma variabilidade genética. Flagelo, função, locomoção, né, dando motilidade. Parede celular, tem várias funções, né? Forma, ele dá forma à bactéria, forma, proteção. Proteção e fixação. Fixação também. Ancoragem para flagelo. Certo? Ancoragem para flagelo. Mas vamos colocar as principais, né? Ele dá a forma. O coco, ele tem essa forma arredondada por quê? Porque é a parede celular que está se formando, né? O bacilo, né? Aquela forma de bastão também é a parede celular. Garante a proteção, que dá rigidez, e fixação. Também a parede celular ajuda a se prender no tecido, se espalhar. Fixação. Ela se prende, ajuda a bactéria que tem fibra, ela se prende melhor no tecido, certo? É como se fosse um carrapicho. Quando você entra no mato, quando sai, fica aqueles carrapichos na calça, né? Então ele tem aquelas projeções que se prendem. Membrana plasmática. Barreira seletiva, digestão de nutrientes, Produção de ATP, né? Energia. ATP, que é energia, digestão, né? Além disso, ela seleciona o que entra e o que sai, né? Barreira seletiva, né? Além disso, é uma barreira seletiva. Uma barreira seletiva, certo? Olha aí, essa estrutura que a gente está sabendo aí da bactéria. Temos também aqui os ribossomos, que a gente estudou já até em biologia celular, não foi isso? Qual é a função? Síntese de proteína. Então, produção de proteína. Plasmídio, o que é? É um DNA. É um pequeno DNA circular. É pequeno. Certo? O plasmídio é o cromossomo da bactéria? Não. É apenas um pequeno DNA circular. A bactéria tem o seu próprio cromossomo, né? É um DNA, aqui o cromossomo é o DNA da bactéria, né? Então a bactéria possui um cromossomo. A gente possui quantos? Um ser humano normal, vamos dizer assim? 46. Né? A bactéria só tem um cromossomo, né? Muito menor que o nosso, né? Então aí estão as estruturas principais da bactéria, né? Estrutura anatômica da bactéria. Tem outras estruturas, mas as principais, a base é essa. Não quero ninguém aqui ser um doutor em microbiologia, apenas ter uma boa base, né? Para saber o que é bactéria e o que é que ela pode causar, né?
Beleza? As bactérias gram-positivas e as gram-negativas. A cor, né? Aí é com a sua coloração, né? Mas a diferença delas estão aonde? Na parede celular, certo? Então a bactéria gram-positiva e gram-negativa, gram-positiva, né? E a gram-negativa, elas têm o quê? Uma parede celular diferente. Elas têm uma parede celular diferente. Certo? Então, desenho aqui a parede celular da bactéria gram-positiva. Gram-positivo. Então ele tem aqui, ó, uma espessa camada de peptídeo glicano, certo? Tem uma espessa camada de peptídeo glicano, então esse aqui é o peptídeo glicano, né? O PEP. E aqui é a membrana plasmática, certo? Uma espessa camada de peptídeo glicano. A gram-negativa, ela possui o quê? Ela possui uma membrana externa, certo? Que é a membrana plasmática. E aqui no meio ela tem uma fininha camada de peptídeo glicano. Então aqui, membrana externa. Eu vou deixar vocês tirarem foto aqui do quadro também. Vocês. Aqui é o PEP, né, a fina camada de peptídeo glicano. E aqui é a membrana plasmática. Além disso, ela tem uma endotoxina, está localizada onde? O lipopolissacarídeo, né? Que é o lipopolissacarídeo, está localizado na membrana externa. Então, isso aqui é o LPS, que também é chamado de endotoxina. Que pode causar o que no paciente? Febre, certo? Calafrio, prostração, é o extremo cansaço, certo? E a bactéria dessa, quando causa uma infecção sanguínea, né, que a gente chama de sepse, ela libera essa endotoxina, lipopolissacarídeo, e o paciente começa a ter febre, certo? Porque o sistema imunológico começa a reconhecer aquilo ali como um corpo estranho e começa a atacar, certo? E a pessoa tem febre, beleza? Então esteja muito atento aí na estrutura da parede celular da bactéria gram-positiva e bactéria gram-negativa, certo? Né? A cápsula, né? Deixa a bactéria mais resistente. Então, aumenta a habilidade de uma bactéria causar doença. resistência contra o sistema imunológico e antibióticos. Certo? Então, a cápsula, ela é o que? Um fator de virulência. Certo? Então, ela garante a resistência contra o sistema imunológico e antibióticos. Certo? Então, a bactéria com cápsula, ela é mais perigosa do que uma bactéria que não tem cápsula. Certo? Para saber o antibiótico para não matar as boas, né? Isso. Aí, por exemplo, lembra aí, a cápsula do Streptococcus pyogenes, ele possui o quê? Aí é um fator de resistência, né? Fator de virulência. Ela possui um ácido hialurônico, que é muito parecido no nosso tecido conjuntivo. E aí o que é que acontece?
a pessoa pode acabar desenvolvendo o quê? Uma doença autoimune após a infecção por essa bactéria. Não são todos, mas algumas pessoas podem acabar desenvolvendo. Repete aí, professor. Alguns pacientes que são infectados por Streptococcus pyogenes, né? O Streptococcus pyogenes, ele tem uma cápsula que possui ácido hialurônico parecido com o do nosso tecido. E aí o que é que acontece? Após a infecção por essa bactéria, a pessoa pode acabar desenvolvendo uma doença autoimune. Beleza? Podem ser utilizados pela célula bacteriana para transferência de material genético. Isso é absurdamente importante. Conjugação, transdução, né? Isso. Transdução especializada. Transformação. Conjugação, transdução e transformação. Aí não precisa explicar. Transformação. Aí vamos lá, conjugação. O que é? É a transferência do material genético de uma bactéria para outra. Temos aqui uma bactéria, outra bactéria, e ela vai transferir o seu material genético a partir do contato. Por exemplo, poderia ser aqui utilizando pile, né? Então ela vai passar o material genético para outra bactéria. Certo? Conjugação. A bactéria tem que ter um contato. Professor, se a bactéria não produz pile, então ela encosta uma na outra, toca as paredes celulares e passa o material genético. Certo? Mas tem que ter contato. Transdução. O que é? Uma bactéria tem pedaços do material genético transportado para outra bactéria, através da ação bacteriófagos. Através de um vírus, certo? Então aqui é um bacteriófago, certo? E aí vai transferir esse material genético para outra bactéria, certo? Então é a transferência do material genético de uma bactéria para outra através da ação de quem? De um vírus. Então esse é o processo de transdução. Eu sou um vírus, certo? Bacteriófago. Iana é uma bactéria e você é outra. Aí eu vou aqui, infecto Iana, mato ela, pego o material genético dela, roubei, vou aqui você e injeta esse material genético. Aí agora você recebeu o material genético dela. Aí você foi modificado geneticamente. Ela morre, mas você não. Por que você não morre? Porque eu estou transferindo um material genético de uma outra bactéria. Eu não estou colocando você no DNA viral. É o que acontece com a AIDS, professor? Hã? É o que acontece com a AIDS também? Não, não. É como O HIV não faz isso não, certo? O HIV já é outro esquema. O HIV, a variabilidade genética dele vem muito do erro mutagênico. Ele quando vai sintetizando seu material genético, ele vai causando modificações e aí vai tendo muita alteração. Então por isso que o vírus da HIV ele é um vírus. É o quê? Temos um material genético, um DNA, aqui a bactéria. Originado de outras bactérias. E essa bactéria que tinha morrido, né, liberou o DNA, e aí ela absorve esse material genético. Certo? Uma bactéria morre e a outra absorve. Isso. A absorção de fragmentos, né? Se liga aí, essa bomba aqui, olha, é uma bomba pesada, viu? É forte mesmo, viu? Aí, Vamos lá. Oi. O senhor não se aguenta, né? Vamos lá. Cristo. Iana gosta. Você ter guardado o boné. A menina vai botar toda ela. Porque um endósporo. Porque tudo é bomba. Endósporo bom. Tudo é bom. Tem umas bombas mais, tem outras bombas menores, certo? Mas tudo é A bomba. primeira e a Essa aqui, segunda são as maiores. essa aqui é Não, a bomba. primeira e a terceira. Vou desenhar uma caveira. Olha no nuclear lá no meu bomba E aqui? nuclear. Radioativa. Aqui é a bomba.
Misericórdia. O endosporo é denominado estrutura em repouso, né? Porque não se reproduz. Não, o endosporo o que é? É um esporo, né? A bactéria, A veja só. preservação do material genético. Isso, é uma estrutura de resistência e sobrevivência. Aqui está a bactéria, certo? Ela vê que o ambiente não está favorável a ela. Aí o que é que ela faz? Ela cria... Vamos botar aqui assim. Aí ela vai criar o quê? Mecanismo de defesa, né? Um esporo dentro dela, a gente chama de endosporo. Certo? Ela aqui dentro coloca o seu DNA. Esse aqui é o endosporo, né? Aí o que depois vai acontecer? Essa bactéria, a célula morre e libera o quê? O esporo. Que agora é o esporo, certo? Aí agora é esporo. Endosporo é quando ele está dentro da bactéria. Se o ambiente voltar a ficar favorável, ele vai virar o quê? Uma outra bactéria. Certo? Então o endosporo é uma estrutura de resistência e sobrevivência, né? E por que não estrutura de repouso? Mas a pergunta é porque é uma estrutura de repouso. Eu sei, peraí, sou... Ele é uma estrutura desidratada, certo? E é o que acontece, o metabolismo dele é baixo. Então o endosporo ele tem um metabolismo baixo, para quê? Para poder só esperar o momento certo de ele aumentar o metabolismo e virar uma nova bactéria, certo? É como se fosse uma semente. Não é semente porque semente é planta, né? Então é como se fosse uma semente. Então o metabolismo dele está ali embaixo, né? E aí, se a condição ambiental, nutriente, pH, temperatura, tudo voltar a ficar favorável, aí ele começa a aumentar o metabolismo então ele é um repouso por causa disso. Porque ele é uma estrutura que tem baixo metabolismo, e esse baixo metabolismo ele vem de onde? De uma célula desidratada, certo? Uma célula com pouca água, certo? Hibernar da bactéria. Oi? A forma da bactéria hibernar, no caso. Isso. Era como se ela entrasse num processo a gente chama de dormência, né? Ela entra num estado de dormência, certo? E aí vai esperar o momento certo para poder aumentar o metabolismo e poder crescer de novo. Uma sessão de clareamento ontem. O vírus fica ali, né? Paralisado, ele não se multiplica. Na hora que ele encontra uma célula, ele Fiz uma tal concessão. começa a se replicar. Não é assim, hoje não está tanto, mas Quais são os principais fatores necessários para o crescimento bacteriano? Aí temos fatores físicos e químicos. físicos. Exemplo, temperatura, pH e pressão osmótica. pH, pressão osmótica. E químico, fluxo de carbono, nitrogênio, enxofre. vamos colocar aí nutrientes, oxigênio, certo? Então a gente tem esses fatores aí físicos, temperatura, a gente sabe que bactéria em ambiente frio se multiplica menos, então microorganismo diminui o metabolismo, né? Isso que a gente tem a geladeira para quê? Para conservar os alimentos. pH, né? Com relação à acidez, a bactéria gosta de ambiente ácido? Não, o ácido ele morre, né? A gente viu no nosso experimento, né, de atividade antimicrobiana. Alguém lembra qual foi o elemento que inibiu o crescimento de bactéria? O ácido cítrico. O ácido cítrico é muito usado na indústria de alimentos, para suco, né, alimento, ácido lático, né? Eles colocam para quê? Para poder fazer com que a bactéria não contamine o alimento, certo? Complexo ecossistemas microbianos. Conjunto de bactérias. Variedade de espécies bióticas ou abióticas. A forma de organização da bactéria. Facilita a transmissão de informação genética por conjugação. Cada que diz
Ixi, Maria. Olha a bomba aí. Hã? Não, isso não é 13 não. Tá fazendo 13? Tu tá vendo maldade demais. Tá parecendo mesmo. Não, tá fazendo 13 não. Tá de lado do segundo turno, né? Você não nasceu Deixa aí esse 13 Não. zerado. Tu já tá vendo 13? Isso tá parecendo 13? Tá. Ah, eu sei que tô com um olho que é feito muita maldade. Maria. Deixa aí quando a bomba explodir. São biofilmes, uma comunidade microbiana, certo? São biofilmes, né? São uma comunidade, né? Microbiana, né? É uma comunidade microbiana que pode ser formada por uma ou mais espécies, certo? E qual é a vantagem do biofilme, né? Resistência. Então, biofilme é várias bactérias juntas, certo? Muitas bactérias, né? Formando um biofilme que pode formar no tecido, pode formar no dente, certo? Então, deixa eu desenhar aqui um dentinho. Na Certo? Então aqui, ó, um biofilme, né? Ali no dente, ou pode formar em os equipamentos, né? De odontologia, equipamentos médicos. E aí você tem que ter muito cuidado com isso, né? Com relação ao material esterilizado. É um cuidado que você não tem que ter muito em cada fase de crescimento, né? Aí fazer o gráfico, não é isso? Quais são as variáveis aqui? Tempo, e o número de células, né? De bactérias. Aí veja só, quando a bactéria cai no meio de cultura, né? Imagina aqui uma placa, contendo aqui o meio de cultura, né? Uma célula bacteriana caiu aqui dentro. As vantagens do biofilme. Aí o que é que vai acontecer? Ela vai levar um tempo para poder o quê? Se adaptar. Nesse momento de adaptação, a bactéria se multiplica? Não, fica constante. Professor, Eu vou desenhar aqui, representando aqui a bactéria, um pontinho. Ela não se multiplica. Depois que ela vê, poxa, tem nutriente, rapaz, tem temperatura, tá boa aqui, ó, tá que solta a peste, cair aqui num ambiente com muito nutriente. Aí o que é que vai acontecer com ela? Ela vai começar a se multiplicar. Aí nessa fase aqui, ó, a bactéria começa a se multiplicar intensamente, certo? Então o número de células está aumentando. Vai chegar um momento que vai o quê? Estabilizar. Então o número de células que está surgindo está igual ao número de células que está o quê? Morrendo. E depois ela vai estar no estado de morte. Por quê? Porque realmente vai faltar nutriente, o ambiente vai ficando cada vez mais ácido, e aí ela vai começar a morrer. Certo? Então aqui é um gráfico mostrando como seria a dinâmica do crescimento da bactéria em um meio de cultura, né? Cai, se adapta. Esse período de adaptação, tudo, de crescimento, vai variar de acordo com a bactéria, certo? Tem bactéria que pode ter esse tipo de adaptação maior, certo? Esse gráfico pode vir mais para cá, né? Então tudo vai depender da espécie da bactéria, mas normalmente no final vai formar esse formato, né? Sobe, estabiliza e morre. Aí aqui a fase lag, né? Aqui é a primeira lag, log, estacionária e morte. Quer tirar aí a foto desse quadro, pai? Não matar as boas. Então, as bactérias, gram positiva e gram negativa, elas reagem, respondem aos antibióticos de maneira diferente, certo? Então, as bactérias, gram positiva E gram negativa. e negativa, respondem aos
diferente. As bactérias gram-positiva e negativa, né? Responde aos antibióticos de forma diferente, né? Então tem antibiótico que mata a gram-positiva e não mata a gram-negativa, e tem antibiótico que mata a gram-negativa e não mata a gram-positiva. De amplo espectro. E tem os antibióticos de amplo espectro que matam o quê? As duas. As duas, certo? Vou falar aqui sobre fatores de virulência. Fatores de virulência, pessoal, são o quê? São propriedades Que as bactérias têm que as bactérias têm causar doença. para causar doença, né? Então, as bactérias, ela tem, vamos dizer assim, armas, né? Que ela utiliza para poder causar infecção, causar um dano no tecido e debilitar ali o indivíduo, né? No caso aqui, o paciente, né? Então, a gente tem vários fatores de virulência. Um fator de virulência óbvio é o quê? Toxinas, né? Uma bactéria libera toxinas e essa toxina, obviamente, vai agredir, né, o organismo, certo? A gente viu também que temos cápsula. Isso tudo são o quê? Propriedades que a bactéria tem para ajudar ali a bactéria no processo infeccioso, certo? Toxinas, né? Cápsula, fímbrias, enzimas, né? A bactéria tem várias enzimas. Outro fator importante, né? Mimetismo molecular. Mimetismo molecular, certo? Isso faz parte dos fatores E de a protease. Esse mimetismo molecular. Vou falar, vamos lá. Vamos aqui devagarzinho. Temos aqui as toxinas, certo? As toxinas, as bactérias liberam essas toxinas, pode causar o quê? Dano, né, na célula através do quê? Atacando algum metabolismo, algum componente metabólico da célula, causando morte, impedir síntese de proteína, né? Então a gente tem várias toxinas. Temos aí as toxinas botulínicas, né, que vocês vão usar aí na harmonização facial, que é o quê? Ela impede a liberação de quê? Da acetilcolina, certo? E aí não vai ter o quê? Contração, e aí a pessoa perde, né, vai diminuindo aquela marca de expressão, não é isso? Então temos aí a toxina exotoxina, como a toxina do botox, né? Toxina botulínica. Temos também as endotoxinas, né? Que são das bactérias o quê? Endotoxina. Qual é a bactéria que tem? Gram-negativa, certo? Então cuidado aí, também tem as endotoxinas, né? Vamos para aqui, endotoxinas, né? Que é o LPS, né? Lipopolissacarídeo, certo? Que é de bactéria gram-negativa, né? Gram-negativa, certo? Temos também aí a cápsula que garante uma proteção, certo? Da bactéria, a bactéria fica mais resistente. Lembrando também que a cápsula, por exemplo, os Streptococcus pyogenes, eu falei, né, anteriormente, tem um ácido hialurônico muito parecido com o nosso tecido. E isso garante um tipo de mimetismo molecular. E aí o que é que acontece? Quando o sistema imunológico ataca essa bactéria, acaba também atacando o tecido, causando uma doença autoimune, certo? Fímbria, fixação. Oi. Mas esse mimetismo ele pode ser usado para evitar que a bactéria seja reconhecida? Também. Mas o problema é o seguinte, é que quando ela é reconhecida, o sistema imunológico acaba atacando não só a bactéria, mas também a célula do corpo, certo? Claro que esse mimetismo é para dificultar, é como se fosse alguém disfarçado, sei lá, vamos criar aqui uma metáfora aqui. Toda a evolução. Então, Vamos criar aqui uma metáfora. Imagina o seguinte, que a gente está numa floresta, está numa guerra. Aí de repente eu estou olhando ali, dentro de uma floresta, os soldados estão tudo o quê? Aquelas roupas de camuflagem, não é isso?
Aí, essa roupa camuflagem vai dificultar de eu identificar, não é isso? Mas de repente eu tô olhando ali, eu vejo ali alguma movimentação, vejo, rapaz, ali tem um soldado. Não tô vendo ele claramente, mas eu tô vendo que tem alguém ali. Aí a rocha ali, vou atirar, pode pegar no soldado, mas vai pegar também nas árvores, nas plantas, não é isso? Ou seja, então o sistema imunológico, ele meio assim, ele olha a bactéria, vê que a bactéria tem algumas coisas parecidas com o nosso tecido, mas ela vê que aquilo ali é uma bactéria. Aí ele começa a atacar. Aí esse ataque vai não só pegar na bactéria, mas também pega o quê? No tecido. Porque essa bactéria está muito camuflada, vamos dizer assim, então ele acaba meio confundindo alguma parte do que é bactéria e o que é tecido. Então o mimetismo molecular ataca tanto a bactéria quanto ao tecido? O mimetismo molecular é o processo. O que é o mimetismo molecular? É a bactéria mimetizar o ambiente, certo? Por exemplo, essa questão do soldado usar a roupa, aquela verde oliva, né? Dentro de uma floresta, é para quê? Ele entra em mimetismo com o ambiente. Ele fica verde e não ser reconhecido. Então, no caso, é como se a bactéria usasse a mesma farda dos nossos soldados. E a gente Isso. acaba tirando nela e nos nossos. Isso. Sem identificar. Ela usa isso aí para tentar camuflar. Quando você reconhece, aí começa a atacar e começa a pegar também, Professor, tecido que não era para atacar, né? o tratamento de uma bactéria assim tem que ser acompanhado com um supressor? Não. Aqui é o seguinte, normalmente quando começa a infecção, aí vai tratar normal, com uma bactéria. Esse problema da autoimune, às vezes quando vem, não é todo mundo não, vai ter não. É, sei lá, de 10 a 20% que pode acabar desenvolvendo, né? É depois de alguns meses é que vem o problema. Então não é coisa logo de imediato não. A pessoa tem a doença, trata. Aí daqui a pouco, alguns meses, de repente a pessoa desenvolve. E não é todo mundo. Não é assim, de 10 pessoas que tem, 10 pessoas vão ter esse problema. Não. Sei lá, de 10, aí pode ter um ali que possa ter. Tá entendendo? Aí fibras, fixação, enzimas. Por exemplo, tem bactéria que tem aquelas enzimas necrosantes, que causam necrose, para poder ela entrar lá no tecido, certo? Então a gente vê que a bactéria produz várias enzimas, eu coloquei algumas, né, mas tem muitas outras. Essas enzimas, elas ajudam a invadir o tecido. Ela quer invadir o osso, tem que usar uma enzima, né? Ela quer invadir um músculo, vai ter que usar uma enzima, né, para poder degradar, digerir e entrar, né, invadir. O mimetismo molecular fica atento ao seguinte, é a bactéria tentando se camuflar dentro do nosso organismo. Professor, no caso é o processo. É o processo, mimetismo é um processo. Por exemplo, o camaleão, ele faz o quê? Mimetismo. Não é isso? Mimetismo com o ambiente. Se ele está num lugar verde, ele fica todo verde. Se vai para um lugar que está vermelho, ele fica vermelho. Se está num lugar que fica amarelo, ele vai ficar amarelo, né? Se está num lugar com marrom, com outras cores, ele vai adaptando o corpo dele para ficar o quê? Parecido com aquele ambiente, né? É o mimetismo. Não tem algumas aves também, coruja, né? Que ela tem umas penas que lembram um tronco de galho, a pouco. Então quando ela fica no meio de uma árvore, pousa lá numa árvore, você olhando de longe assim, você pensa que é um touro. Mas é um animal. Aqueles polvos também, né? O polvo faz muito isso, o polvo é mestre. Ele muda aquela coloração toda dele, né? Como se fosse um camaleão do mar, né? Tem alguns peixes também que faz isso, mas o polvo é mestre. Ele tem umas glândulas, né, de pigmento que ele se libera, solta e aí ele vai alterando, né? É um dos bichos mais inteligentes dele, o polvo. Vamos ver a cobra coral falsa, né? Também, seja muito atento, né? Aí temos aquela bactéria Mycoplasma pneumoniae. Olha lá depois no slide, vou passar para vocês. Mycoplasma pneumoniae é uma bactéria que não tem parede celular e ela rouba, né? A bactéria rouba os esteroides, os compostos lipídicos da nossa célula e coloca no corpo dela, certo? Então a bactéria lá, ela rouba lá o lipídio, né? Da bactéria do nosso corpo, coloca no corpo dela, sim ou não? Coloca no corpo dela e o que é que acontece? Se o sistema imunológico reconhece esse roubo da bactéria, ou seja, esse esteroide que ela colocou no corpo dela, aí ele começa a atacar a bactéria, mas também ataca o nosso tecido, gerando também uma doença autoimune. Certo? Outro exemplo pode ser o Streptococcus pyogenes. Isso, são os dois exemplos, o Streptococcus pyogenes e o Mycoplasma pneumoniae. Fica atento a isso aí. Ela rouba o quê, professor? Os esteroides, certo? Da nossa célula. Ela pega, por exemplo, aqui é uma célula nossa, aí eu sou
o micoplasma. Aí eu vou lá, roubo os esteroides e coloco no meu corpo, para tentar me camuflar. É como se eu fosse para um mato, fugir e eu pegasse uns galhos, quebrasse e começasse a colocar na minha roupa para tentar me camuflar. Ela faz isso, né? Só que ela pega as gorduras do nosso tecido. Micoplasma pneumoniae. Tá aí, acho que no slide. Ah, você não tá lá. Epidemiai. Sim, e para finalizar, esse negócio agora eu lembrei agora. Aqui, Micoplasma pneumoniae. E IgA? Sim, a IgA protease é uma enzima que destrói anticorpos. Uma classe de anticorpo. Um tipo de anticorpo, que é o anticorpo IgA. Então, se um anticorpo vem atacar a bactéria, ela libera essa IgA protease que ele destrói o anticorpo. Hã? Não, é uma enzima que destrói o anticorpo. Certo? Então vamos lá. Aqui está a bactéria, aqui está o anticorpo, certo? no caso, em cima da bactéria. Isso. Aí a bactéria, o anticorpo está vindo em direção, certo? Aí ela libera essa enzima. E essa enzima o quê? Destrói o anticorpo. Certo? Conhece aquele jogo Street Fighter? Quem conhece Street Fighter? É um jogo dele. Aquele golpe, o Hadouken. Conhece? Pronto. Aqui a bactéria dá um Hadouken e detona o anticorpo. Certo? Ela libera uma enzima, destrói e o anticorpo não chega nela. Ainda você joga esse jogo? Não, porque esse jogo é um jogo clássico. É um jogo... Eu acho que não jogo mais não, só se for emulador. Foi um emulador, né? Quando eu tive o PlayStation 2, eu ainda tive o emulador, ainda dava pra jogar, mas eu